Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Astutamente Quiz. E hoje o quiz será um pouco diferente. Irá funcionar da seguinte forma: terá uma pergunta e embaixo dessa pergunta, pessoal, terá alguns quadradinhos com a quantidade de letras que é a resposta. Dentro desse quadradinho pode ter de 1 a 2 letras para você completar e adivinhar a resposta, ok? Espero que vocês estejam estudando bastante a Bíblia, que com certeza irão conseguir acertar todas. Serão aproximadamente 10 perguntas. Aproveita para treinar o seu conhecimento. Será que você está pronto para responder essas questões sobre a Bíblia? Mas antes de começar, eu sempre gosto de pedir, você que ainda não é inscrito aqui no Astutamente Quiz, se inscreva para sempre estudar conosco. Estão preparados? Bora pro vídeo. Pergunta de número 1. Quem matou um gigante que tinha 24 dedos? Tempo para você pensar. Resposta correta, Davi. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 ao todo, e também este nascerá do gigante. E injuriava Israel. Porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Segundo Samuel capítulo 21, versículo 20 a 22. Pergunta de número 2. Na época de Samuel, como eram chamados os profetas? Tempo para você pensar. Resposta correta, vidente. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. 1 Samuel capítulo 9, versículo 9. Pergunta de número 3. Quando Moisés se encontrava numa estalagem, quem tentou matá-lo? Tempo para você pensar. Resposta correta, o Senhor. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Êxodo capítulo 4, versículo 24. Pergunta de número 4. Quem perdeu seus 2 filhos ao tentar edificar Jericó? Tempo para você pensar. Resposta correta, Iel. Em seus dias Iel, o betelita, edificou a Jericó. Em Abiral, seu primogênito, afundou, e em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falará pelo ministério de Josué, filho de Num. 1 Reis capítulo 16, versículo 34. Pergunta de número 5. Onde os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez? Tempo para você pensar. Resposta correta, Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez, chamados cristãos. Atos capítulo 11, versículo 26. Pergunta de número 6. Que apóstolo foi apedrejado e tido como morto pelos seus agressores? Tempo para você pensar. Resposta correta, Paulo. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Iconio que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Atos capítulo 14, versículo 19. Pergunta de número 7. A quem pertencia a vara que floresceu mesmo depois de cortada? Tempo para você pensar. Resposta correta, Arão. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores e brotara renovos e dera amêndoas. Números capítulo 17, versículo 8. Pergunta de número 8.
Que autor bíblico compôs 3.000 provérbios e 1.005 cânticos? Tempo para você pensar. Resposta correta, Salomão. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao hisopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. 1 Reis capítulo 4, versículo 32 a 34. Pergunta de número 9. Que rei era o mais alto entre todo o povo? Tempo para você pensar. Resposta correta, Saul. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram e o tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. 1 Samuel capítulo 10, versículo 20 a 24. Pergunta de número 10. A que profeta pertenciam os ossos que ressuscitaram o morto? Tempo para você pensar. Resposta correta, Eliseu. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu, e se levantou sobre os seus pés. 2 Reis capítulo 13, versículo 21. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E deixe nos comentários, de onde está falando, e quantas questões você conseguiu acertar. Compartilhe com algum amigo, que também goste de estudar a Bíblia, e aguardem os próximos vídeos.